O início do controle. O inimigo estava em toda parte. Mas o mais assustador era que ele também estava dentro de você. Você já imaginou viver em um mundo onde até os seus pensamentos são vigiados? Onde o amor é proibido, a verdade é moldada. E pensar diferente pode te condenar à morte? Essa é a realidade brutal de 1984, o livro de George Orwell. Uma história que parece distante, mas que, quanto mais a gente observa o mundo à nossa volta, mais real ela se torna. Londres. Mas não a Londres que você conhece. Uma cidade cinzenta, fria, coberta de poeira, onde o tempo parece ter parado. O ar é pesado. O chão rachado e nas paredes, cartazes enormes estampam um rosto severo com olhos penetrantes que parecem te seguir onde quer que vá. Abaixo da imagem, em letras maiúsculas: o grande irmão está de olho em você. Esse é o símbolo do poder absoluto. O rosto que representa o partido, o governo que controla tudo. O que você come, o que você lê, o que você fala e até o que você pensa. O protagonista dessa história é Winston Smith, um homem comum, de cerca de 39 anos. Trabalha no Ministério da Verdade. Ironicamente, o lugar onde as mentiras são criadas. Seu trabalho é reescrever o passado. Se o partido diz que algo nunca aconteceu, Winston apaga os registros, altera jornais, destrói provas, e assim, a história é reescrita. Dia após dia. Mentira após mentira. Por fora, ele parece obediente. Mas por dentro, há algo perigoso, um desejo silencioso de liberdade, uma vontade de lembrar quem ele é, de sentir algo verdadeiro, mesmo que isso custe a própria vida. Mas o que parecia apenas uma rotina vazia estava prestes a mudar para sempre. Tudo começa numa manhã como outra qualquer. Winston chega em casa e observa o aparelho preso na parede. O teletela. Ele não pode desligá-lo. O governo assiste, ouve, registra. Ninguém sabe quando está sendo vigiado. E é exatamente isso que mantém todos sob controle. Mas naquele dia, Winston comete um erro imperdoável. Ele abre uma gaveta escondida, tira um pequeno caderno antigo, algo proibido, e começa a escrever. Mãos trêmulas, suor na testa. As palavras surgem no papel como um grito engasgado. Abaixo o grande irmão. O coração dispara. Ele sabe que se alguém descobrir, será morto. Mas também sabe que, pela primeira vez, está vivo. Naquele momento, Winston se torna um criminoso. Não por roubar, não por matar, mas por pensar. E é aí que tudo começa a ruir. Porque naquele mundo, o crime mais perigoso de todos é o crime de pensamento. E enquanto ele acredita estar sozinho em sua rebeldia, uma mulher misteriosa começa a cruzar seu caminho. Mas quem era ela? E o que queria com ele? O amor proibido e a rebelião Winston tenta seguir com a vida. Trabalha, finge sorrir, repete as frases do partido, mas dentro dele algo começa a se romper. O mundo inteiro parece uma peça de teatro onde todos fingem acreditar, e ele não consegue mais participar. Até que um dia, algo inesperado acontece. Uma mulher passa por ele nos corredores do ministério. Jovem, pele pálida, olhar firme, seu nome é Julia. Ela o encara por um instante, um olhar rápido, mas cheio de algo proibido, e na palma da mão, deixa cair um pedaço de papel. Winston o pega, disfarçando. Mais tarde, quando consegue abri-lo, lê apenas uma frase. Eu te amo. O mundo parece parar. Aquela frase é mais perigosa do que qualquer arma. O amor, naquele lugar, é o maior crime de todos. O amor como ato de guerra a partir desse momento. A vida de Winston muda completamente. Ele e Julia passam a se encontrar em segredo. Primeiro em becos escuros, depois em uma sala alugada nos fundos de uma loja velha, onde acreditam estar a salvo das câmeras e microfones. Lá, o tempo parece suspenso. Eles falam, riem, se tocam. Winston redescobre o que é sentir. Julia, impulsiva e destemida, acredita que pequenas rebeldias podem corroer o poder do partido aos poucos. Mas Winston quer mais. Ele quer derrubar tudo. Quer descobrir se existe uma resistência de verdade. Algo que o povo murmura com medo. A fraternidade. E quando um homem de olhar calmo e voz serena, O'Brien, começa a se aproximar dele no trabalho, Winston acredita ter encontrado a resposta. O'Brien parece diferente.
inteligente, questionador. E um dia, convida Winston para sua casa, um ato impensável dentro daquele regime. Ali, o impossível acontece. O'Brien desliga a teletela. Por alguns segundos, o silêncio absoluto toma conta da sala, e Winston sente que finalmente encontrou um aliado. Mas será mesmo? A ilusão da liberdade O'Brien fala da fraternidade, do líder oculto Emmanuel Goldstein, o inimigo do partido, o homem que todos odeiam, mas poucos acreditam que exista. Ele entrega a Winston um livro, o livro proibido, o que explica tudo. Winston e Julia passam a lê-lo em segredo. O texto descreve como o partido domina as massas, como altera o passado para controlar o futuro e como cria guerras eternas para manter o povo com medo. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Cada página é um soco. Winston finalmente entende o tamanho da farsa e acredita estar pronto para lutar. Mas enquanto lê, ele não percebe que já está sendo observado. A teletela escondida na parede os grava há semanas. E na noite em que Winston se sente mais livre, a porta é arrombada. O fim da ilusão. Guardas invadem o quarto. Julia é arrastada. Grita. Winston tenta reagir, mas é espancado. Entre os soldados, ele vê um rosto conhecido. O'Brien. Você achou que podia enganar o partido, Winston? Diz ele com um tom frio. Mas o partido vê tudo. O partido é eterno. A última coisa que Winston ouve antes de desmaiar é o som metálico das botas se afastando. O som do fim. E quando ele acorda, não há mais liberdade nem amor. Há apenas o lugar onde os pesadelos se tornam reais. O Ministério do Amor. O Ministério do Amor, o som é constante. Pingos d'água, ecos de gritos, portas batendo ao longe. Winston acorda num lugar frio, sem janelas, luz branca demais. Nenhum relógio, nenhum sentido de tempo. O Ministério do Amor, o nome mais cruel possível. Para o local onde as pessoas são despedaçadas até acreditarem que o sofrimento é amor. Ele está sozinho. Não sabe há quanto tempo está ali. Às vezes dorme. Às vezes é acordado bruscamente. A fome o corrói. O medo é o único som que ainda pulsa dentro dele. E então... A porta se abre. O'Brien entra. Sim, o mesmo O'Brien que prometeu libertá-lo. Agora veste o uniforme negro do partido. No rosto, nenhuma emoção. Você sabia, Winston, ele diz, que não existe traição maior do que a ilusão da liberdade? A verdade não existe. O'Brien o interroga. Pergunta o que Winston acredita ser real. Winston tenta resistir. Tenta dizer que existe uma verdade fora do partido, mas O'Brien sorri. Você acredita em fatos, Winston? Então me diga, quantos dedos estou mostrando? 4. O'Brien levanta a mão. E se o partido disser que são 5? Winston hesita, mas são 4. O'Brien aperta um botão. A dor explode. Choques, luz, o corpo inteiro se contorcendo. Quantos dedos, Winston? 4! 4! A dor aumenta, ele grita. O cérebro quer ceder, o corpo quer sumir. 5! São 5! Berra chorando. O'Brien para a máquina, se aproxima. Coloca a mão sobre o ombro de Winston. Você não está mentindo, Winston. Você está apenas aprendendo. A voz é calma, mas há algo profundamente monstruoso nela. Reconstrução. Dias, talvez semanas, passam. Winston começa a acreditar em tudo o que O'Brien diz. Aprende que 2 mais 2 podem ser 5, que o partido é o bem, que a dor purifica. Mas lá no fundo, ainda resta algo, um ponto de luz. A lembrança de Julia, O'Brien percebe. Ah, ainda resta amor aí dentro, não é, Winston? E então o leva para o quarto 101. O quarto 101 é o pior lugar do mundo. Cada pessoa que entra ali enfrenta o que mais teme. Para Winston é algo simples, mais devastador: ratos. O'Brien mostra uma gaiola de ferro com 2 ratos famintos e o prende ao rosto de Winston. Você disse que amava Julia mais do que a si mesmo. Mas o amor verdadeiro, Winston, é amar o partido, é entregar tudo, até o que você mais teme. Winston se desespera. Chora, grita, tenta se soltar. O som dos dentes roendo o ar é insuportável. Por favor, não comigo, com ela. Faça isso com a Julia. E naquele grito, ele se quebra.
O último pedaço de humanidade se desfaz. A rebeldia, o amor, a fé, tudo é engolido pelo medo. O'Brien solta a gaiola. O silêncio é absoluto. Agora, Winston, diz ele, você está curado. E quando as luzes se apagam, não há mais herói, nem vilão. Apenas um homem vazio, moldado para amar o que o destruiu. Ele amava o grande irmão. A cidade continua a mesma, cinza, silenciosa, coberta pela poeira do medo. Mas Winston já não é o mesmo homem. Ele caminha devagar pelas ruas. Agora um espectro do que já foi. O olhar vazio, os passos sem pressa. Não há mais culpa nem esperança. A dor o quebrou. E o partido o reconstruiu à sua imagem e semelhança. Ele passa pelos mesmos lugares onde um dia sonhou com liberdade. A livraria onde comprou o caderno proibido. O beco onde encontrou Júlia pela primeira vez. Tudo parece distante, como se tivesse acontecido em outra vida. E um dia, ele a vê, Júlia. O tempo também a destruiu. O rosto dela carrega a mesma apatia. Eles se encaram por alguns segundos, sem emoção. Tentam sorrir, mas o que sai é apenas um gesto vazio. Traí você, ela diz. Eu também te traí, responde ele. E nesse breve diálogo, tudo se revela. O amor foi esmagado, o medo venceu. Eles se despedem, e cada um segue para o seu lado. Dois corpos andando em direções opostas, como estranhos. A transformação final. Winston se senta em um café, um dos poucos lugares onde ainda se serve gin. A bebida que o ajuda a esquecer. Do lado de fora, a chuva cai pesada. Um grande telão exibe a imagem do grande irmão e as notícias da guerra. O partido teria vencido mais uma batalha. Winston sorri. Pela primeira vez, um sorriso verdadeiro. Mas não de alegria, é um sorriso de quem se rendeu completamente. Dentro dele, algo sussurra. Ele venceu. Eu o amo. O amor que antes era rebeldia. Agora é submissão. A mente de Winston pertence ao partido. E o partido pertence a todos. Lá fora, as pessoas aplaudem o nome do grande irmão. E Winston aplaude também. Lágrimas escorrendo pelos olhos. Lágrimas de um homem que acredita estar feliz. O controle total foi alcançado. O corpo pode morrer. Mas a mente, essa foi tomada para sempre. Reflexão. 1984 não é apenas uma história, é um espelho, um alerta. Mostra até onde pode chegar um poder que controla o pensamento, a memória e a verdade. E o mais assustador é que talvez parte disso já esteja acontecendo ao nosso redor, nas telas, nas mentiras repetidas 1000 vezes, nas verdades distorcidas que a gente aceita sem perceber. Talvez, no fundo, todos nós sejamos um pouco como Winston, com medo de lutar, desejando liberdade, mas aceitando o conforto das mentiras que nos contam. E a pergunta que fica é, se um dia o grande irmão se levantar de verdade, você vai perceber? Se essa história te tocou, se ela te fez pensar sobre o poder, a liberdade e o que significa ser humano, já se inscreve no canal. Deixa nos comentários o que o livro 1984 te fez sentir. E nunca esqueça, a pior prisão é aquela que faz você acreditar que é livre. Se essa história te arrepiou, não para aqui. O livro é ainda mais perturbador e cada capítulo faz você duvidar da própria realidade. Se quiser mergulhar de verdade nessa história, o link está aqui na descrição.